Fala, torcedor vascaíno! Fala, minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas! Estamos entrando no ar para atualizar as informações para vocês sobre o Vasco da Gama nesse domingo, 2 de janeiro de 2022. E olha, nesse vídeo vocês vão perguntar por mim por que esse título, promessa é dívida. Por quê? Mais uma vez, o presidente do Vasco, o Jorge Salgado, fez uma promessa nas suas redes sociais e a gente vai falar sobre isso. E vamos relembrar também os momentos que tiveram outras promessas, porque realmente promessa é dívida. O presidente prometeu uma coisa aí, dizendo que vamos ter time competitivo, que vamos ter novidades nas próximas semanas, e a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo, porque estamos cansados de falsas promessas. Vamos falar também sobre a situação de Raniel. O jogador já está encaminhado para o Rio. A gente vai trazer informação como será esse contrato entre Vasco e Raniel. Vamos falar sobre Leandro Castan, que é uma situação também que muita gente vem perguntado nos últimos dias, e tá complicado resolver essa situação aí entre Castan e Vasco. Então, vai subir a vinheta. Depois da vinheta a gente vai falar sobre isso aí, vamos falar sobre o Vasco da Gama. Então, sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno! Fala, minha galera do Comentaléu. Vocês estão vendo que eu não estou novamente no nosso estúdio, né, no nosso local de trabalho normalmente, mas vou acalmar vocês. Teremos live hoje neste domingo, às 19h45, a gente vai bater um papo de Vasco, então espero todos vocês. Antes de trazer os assuntos, né, vamos falar sobre as promessas que o Salgado vem fazendo aí, que todo mundo tá cansado. Vamos falar também sobre a situação do Raniel, vamos falar sobre a situação do Leandro Castan, mas antes, manda aquele abraço para você que tá sempre junto com a gente, muito obrigado a você que se inscreve. Já somos mais de 4.100 inscritos, né? Vamos rumo a 5.000 pra gente fazer o sorteio da nossa camisa. E agradecer a você que se inscreve, que deixa o seu comentário, que deixa o curtir, que compartilha o nosso vídeo. Muito obrigado. Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. E você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, porque aqui você fica muito bem informado sobre tudo que envolve o Vasco, análises, sugestões, opiniões, notícias comentadas, lives, é aqui no nosso Comentaléu. Seja bem-vindo, se inscreve no canal para que a gente possa ter essa troca de informações com vocês. Olha, já falei demais. Vamos falar sobre a situação do Vasco, daqui a pouco eu falo de Raniel, daqui a pouco eu falo sobre Leandro Castan. Vamos falar das promessas do presidente. Tá passando aí na sua tela um pronunciamento, né, via rede social que o Jorge Salgado fez hoje, dizendo que vai prometer aí o Vasco volta às atividades, que junto com Carlos Brasil e Zé Ricardo vai fazer um time competitivo, que 2022 o grande motivo do Vasco, né, a grande motivação do Vasco será voltar para a Série A e que amanhã, que nessa semana teremos novidades. Vamos lembrar algumas coisas aqui. Vamos lembrar do aporte. Vamos lembrar quando o presidente prometeu que o Vasco contrataria o Ricardo Gomes. E vamos lembrar também quando o presidente prometeu que teríamos salários em dia. O Vasco hoje tem 2-3 meses de salários atrasados. Tem o problema lá da questão burocrática, porque, para quem não sabe, o Vasco tinha uma penhora para que os dinheiros que fossem para salários fossem preservados. Isso está com a justiça, sabe que tem uma questão na justiça. Mas por que a gente vai acreditar numa promessa de um presidente que não conseguiu colocar a gente de volta à Série A, de um presidente que diria que o Vasco teria portas abertas em todo mundo e não conseguiu, e também de um presidente que falou que o Vasco não teria mais salários atrasados? O Vasco hoje está com 3 meses de salários atrasados. É muito complicado você acreditar depois de tantas coisas que passou pelo Vasco. O time que o Vasco forma hoje, tirando algumas boas exceções, não é um time titular. Não é um time em que a gente possa confiar nesse momento que o Vasco suba. A gente sabe que o Vasco precisa de um bom atacante, a gente sabe que o Vasco precisa de um bom meia, de bons volantes. A gente tem o Yuri, mas falta um. A gente precisa de um bom meia para acompanhar o Nenê, já que o Nenê já tem 40 anos e não vai funcionar o tempo todo. A gente também precisa de jogadores de ponta, bons laterais, e a gente não teve ainda isso. O Vasco hoje tem algumas boas, raras exceções. Vamos colocar o Anderson Conceição como um cara que pode vingar. Luiz Cangá hoje é uma incógnita. Yuri é um grande jogador, um bom volante, acho que foi uma boa contratação. O Thiago Rodrigues é uma boa contratação. Vitinho ainda é uma dúvida, Raniel é uma dúvida, Isaac é uma dúvida. Então, a gente nesse momento quer menos promessas, presidente. A gente quer ações. A gente quer que o Vasco tenha um time competitivo. Um time competitivo não precisa trazer grandes jogadores. A gente sabe que não tem condições nesse momento. Mas trazer time com jogadores minimamente com vontade, que tenha saúde para correr dentro de campo, para que possa voltar o nosso gigante à primeira divisão. Eu acho que isso é imprescindível nesse momento. Então a gente espera que essas promessas não sejam só de boca, mas que venham. O torcedor vascaíno, ele está cansado de promessas.
E olha, falando sobre a situação de jogadores, Raniel está indo para o Rio, como você viu aí no seu vídeo, já está chegando aí, como você está vendo passando no vídeo, está chegando ao Rio. O jogador vem por empréstimo de 1 ano, com a opção de compra. A informação, isso é uma informação, viu? Não é opinião. A informação que eu tenho é que o jogador está muito motivado, o jogador quer dar uma guinada na sua carreira, vê essa chance no Vasco como uma das grandes chances na sua carreira. A gente sabe que teve um problema de trombose, teve um problema também de Covid, que acabou prejudicando a sua carreira, mas o jogador vem em busca de uma ressurreição, de renascer no futebol. E ele vê no Vasco essa grande opção. O Vasco vai dividir os salários com o Santos. A informação que eu tenho é que os salários dele devem ficar de entre 80 a 100 mil reais. Ainda não tem nada confirmado qual seria o salário do Raniel, mas o Raniel vem para ser o reforço do Vasco. Deve se apresentar amanhã no CT e deve também fazer os seus exames para confirmar aí a contratação do Vasco. Vitinho também é outro que deve ser confirmado amanhã e deve se apresentar ao time do Vasco para fazer parte da pré-temporada para 2022. Outra situação, Leandro Castan. Muita gente tem me perguntado, muita gente tem falado sobre essa situação. Leandro Castan não vai sair, qual é a situação verdadeira? Olha, Vasco e Leandro Castan entendem que é melhor nesse momento uma saída, o jogador não continuar no Vasco. Porém, o Leandro Castan, para quem vai lembrar, tinha um contrato muito longo, feito lá pelo Campelo, lá em 2019, né, início de 2020. E aí, o Vasco tem muitas dívidas com o Castan, seja de prêmios, de luvas, com o novo contrato que foi feito para que fosse pago de forma parcelada as outras pendências que o Vasco tinha com o Castan. E é o seguinte, Vasco e Castan estão tendo uma grande dificuldade de poder fazer aí um acordo. O Vasco tentou um acordo que não foi bom para as duas partes, o Castan tentou outro acordo que não foi bom para as duas partes, e nesse momento não chegou-se a um denominador comum para a situação do Leandro Castan. Com isso, Leandro Castan se reapresenta nessa segunda-feira. É muito pouco provável que ele seja utilizado pelo Zé Ricardo, até porque é um jogador que não tem condições hoje de continuar no elenco. A torcida não quer saber. A gente viu o último jogo que teve em São Januário, que o Castan foi bastante vaiado. E o Vasco vai procurar uma solução, seja emprestar o jogador, seja uma rescisão, mas o provável é que aconteça o que aconteceu com o Erley no ano passado. Vamos lembrar que ficou treinando separado, mas ele deve treinar com um grupo, porém não deve ser utilizado pelo Zé Ricardo, né? Então essa é a situação do Leandro Castan. O Vasco volta a treinar nessa segunda-feira, que deve ser destinada para testes físicos, para a situação aí também de jogadores que conhecem agora toda a questão do elenco. O elenco passará por testes físicos durante a semana, testes também clínicos, né? Que isso é normal acontecer na pré-temporada. Do dia 11 ao dia 18, o Vasco fará uma pré-temporada em Pinheiral e voltará aí para fazer uma pré-temporada também no Rio de Janeiro, no CT aí que o Vasco está arrumando para fazer esse treinamento. A gente espera muito que haja mudanças e que o ano de 2022 do Vasco seja muito diferente. Lembrando novamente, teremos live hoje. Estou esperando vocês. A gente vai estar lá no nosso local normal de gravação. Estou esperando todos vocês para que a gente possa bater um papo e falar de Vasco. Aquele abraço, saudações vascaínas e até mais. Valeu, galera. Bom domingo aí. Até a live. Valeu!